É exatamente isso que você leu aí no título. Eu fiz mais de 20 mil reais de lucro em 7 dias com o TikTok Shop. E eu vou estar simplesmente mostrando para você como que eu fiz isso e você vai entender como que isso funcionou e alguns dos resultados que você pode alcançar nesse mercado. Porque o que eu vou te ensinar aqui é simplesmente coisas que pessoas cobram de você. E ainda por cima cobram um absurdo. E eu vou estar te passando tudo isso aqui de graça. Então a única coisa que eu vou pedir para você é que você deixe um like aí no vídeo, se inscreva no canal e se quiser, deixe um comentário aí também, beleza? E qualquer ferramenta, qualquer coisa que eu utilizar, eu vou estar deixando o link aí abaixo para você na descrição, beleza? Então vamos lá, eu vou estar passando para você aqui muitas das estratégias que eu utilizei, como que tudo funcionou, então você vai entender um pouco melhor desse mercado aqui e como eu disse, né, coisas que pessoas facilmente te cobrariam para ensinar. E agora você vai entender então qual modelo de live eu utilizei. Lembrando, o foco vai ser mais em live aqui, porém dá para ter muito resultado também com vídeo, só que a gente não vai estar abordando tanto o formato de vídeo aqui. E existem vários formatos que você pode fazer em vídeo, mas a gente não vai abordar muito, mas vai ter alguns resultados aqui que eu vou mostrar para você. Então vamos lá, eu já vou abrir aqui para você. Então aqui você vai entender o que é necessário para vender em live, porque muita gente nem conhece esse mercado, não entendem nada, nem faziam ideia que dava para ter esses resultados com live. Então você vai entender um pouquinho melhor aqui de algumas coisas que são extremamente necessárias para você poder vender em uma live, beleza? Primeiramente, você precisa saber configurar uma live. Como assim, Christian, configurar uma live? Eu vou abrir aqui para você e você vai entender alguns tipos de configuração que você pode fazer numa live. Então aqui eu trouxe alguns exemplos de configurações de live que dá para você fazer, como por exemplo, limitar o seu público para mais 18. E o porquê que você vai fazer isso? Simples, porque, por exemplo, quando você pega um público mais 18, tem um potencial maior de compra. Agora, se você deixa para um público menor de 18 anos, vai ir criança na sua live, vai ir adolescente e às vezes eles acabam até mesmo atrapalhando a sua live. E você já vai entender por quê, tá? Porque aqui tem um público, né, mais 18 e também tem estruturas de live. Você configurar alguma estrutura para você rodar de live. E aí vem agora o ponto do público mais 18, que é as palavras-chave, que é basicamente você bloquear algumas palavras justamente por causa do público menor de idade ou até mesmo por causa de creators, porque sim, você vai entender um ponto aqui muito bizarro, eu considero que é bizarro, porque sim, creators fazem isso, outras pessoas invejosas fazem isso, que é basicamente o quê? Elas vêm e simplesmente falam mal da sua live. Por exemplo, você vai estar vendendo um produto aqui, por que você precisa da palavra-chave? Porque às vezes você vai estar vendendo um produto e aí vai vir a pessoa e vai comentar, produto ruim, não comprem, é golpe. Ela vai lá e fala mal da sua live simplesmente para você perder venda. É isso que ela está querendo fazer. Você vai utilizar de palavras-chave que você vai bloquear para poder evitar pessoas mal intencionadas, beleza? Então agora que você já entendeu um pouco sobre configuração de live, você também precisa entender como achar um produto. Você precisa saber onde que você vai achar o produto. E aqui eu separei alguns sites. Tem muito mais sites do que esse, mas eu separei aqui 2 sites para você procurar produto, beleza? E um deles é o Calodata, que eu já vou abrir o Calodata para vocês, e o outro é o Viral Hype, tá? Eu já abri aqui os dois e você vai entender um pouquinho deles. O Calodata, ele é muito bom mesmo. Por exemplo, o produto que eu fiz mais de 20 mil de lucro em 7 dias foi utilizando o Calodata. E olha só um ponto muito bom do Calodata, você consegue ele de graça por um dia, apenas verificando o seu número de telefone e conectando uma conta nova. Então você consegue aí ele de graça e aí você pode ficar criando várias contas no TikTok, enfim, você consegue pegar ele todo dia de graça, é bem tranquilo, você só vai precisar de número, depois da número virtual. Então vai ser muito bom só para você ter uma ideia mais ou menos ali de mineração de produto. E ele já abriu aqui, isso aqui é a interface dele, tá? Então eu tô aqui na interface do Calodata para você entender um pouquinho melhor como ele funciona. E aí você consegue filtrar aqui, você consegue filtrar por 7 dias, você consegue colocar, por exemplo, aqui taxa de crescimento dele, você consegue colocar o número de criadores que vai ter no produto. Mas como você vai ver aqui, ó, eu não consigo ver outras opções aqui, porque elas estão bloqueadas, porque simplesmente eu não sou pro. E a outra opção que a gente tem aqui, ó, é o Viral Hype. E o que eu acho muito bom no Viral Hype? É porque ele é muito barato. Ele é muito mais barato que o Calodata. O Calodata é bem caro, para falar bem a verdade. Porém, o Viral Hype, ele é bom e barato. Menos de R$40 por mês. Então é muito bom caso você não queira ficar criando um monte de conta no TikTok para poder ficar pegando um dia no Calodata. Tem a opção aqui do Viral Hype, tá bom? E ele é bem barato, aí, menos de R$40 por mês. Beleza? E a outra coisa muito importante que você precisa ter é um produto validado para você vender na sua live, tá? Então você precisa achar um produto e pegar um produto validado, beleza? E outra coisa também é uma boa oferta, entendeu? Porque assim, o que seria uma boa oferta? Um preço bom. Principalmente para você que está começando, você não vai chegar lá, ó, e vai jogar para a galera uma jaqueta de R$300 para você vender. Se você não sabe nem como que vende,
vai ser muito difícil de você fazer a venda, principalmente se você não tem uma estrutura, não tem uma qualidade, ou até mesmo se você vai fazer uma live A, uma live gravada. Então é muito bom que você rode produtos com preço menor, de preferência produtos com low ticket, que são preços um pouco menor ali, entre 20, 30 reais. Esse mesmo que eu vou mostrar aqui para vocês, que eu fiz 20 mil de lucro em 7 dias, foi um produto de 43 reais. Eu considero um produto barato, mas dá para vocês pegarem um produto bem mais barato que isso, e eu até recomendo, beleza? Porque assim fica mais fácil de você vender. A maior porcentagem do público que compra lá são pessoas que não têm uma renda tão grande. Então, esse público que você vai estar atingindo na maioria das vezes, beleza? E o outro ponto muito importante na sua live é a energia, é você falar bem, é você cativar o seu público, beleza? Então, você tem que falar bem, tem que estar... tem que estar animado, você tem que estar com vontade de vender. Você não tem que estar desanimado na sua live falando igual uma mosca, assim, ó. Gente, compra o meu produto, olha só, coloca no carrinho. Não, você vai perder venda, tem que ter energia, tem que falar bem, beleza? E o outro ponto aqui, muito importante também, é uma conta saudável, beleza? Para não travar suas lives com 10, 15 pessoas no ao vivo, aí você não vai entender o porquê que sua live está travando, não está passando de 100 pessoas, é porque às vezes sua conta não está saudável, beleza? E aí, de preferência também, você precisa ter uma contingência, que é basicamente você ter várias contas, porque caso uma dê problema, você já vai ter outras ali para começar a rodar, beleza? E outra coisa muito importante que é a camuflagem. Porém, eu não vou abordar muito isso aqui, mas a camuflagem ela ajuda você a evitar de tomar tantas violações. Então essa camuflagem ela é muito importante, mas como eu disse, eu não vou abordar tanto ela aqui. E agora a gente vai para o mais importante que eu deixei aqui em cima, que é simplesmente um roteiro que vende, que é um roteiro validado. E eu vou mostrar para você alguns pontos muito fortes que tem um roteiro que vende. E quais que são os pontos que tem em um roteiro que realmente vende? Quebra de objeções, tá? São quebras de objeções. Como assim? Eu vou dar um exemplo de quebra de objeção, que é o prazo. Então a pessoa vai entrar na sua live, ela vai perguntar para você quando que chega o meu produto. Porém, no seu roteiro já vai ter. O produto é entregue de 3 a 7 dias. Você já vai estar quebrando uma objeção. Então isso é muito importante. Outra coisa também muito forte, uma prova social, como depoimentos, resultados, avaliações. Isso é muito importante, por isso que é bom você rodar produtos que já têm avaliação, que pessoas já compraram, e eu vou abordar um pouquinho isso mais para frente, você vai entender melhor disso que eu estou dizendo, tá bom? Então, prova social e demonstração de produto, tá? Demonstração de produto. Então, tipo, a pessoa vai entrar na sua live, ela tem que ver o produto que ela está comprando. Então, ou você pode mostrar como que ele funciona na prática, caso você tenha um produto em mãos, ou você pode fazer ele com a demonstração de IA. Porém, se você for fazer com demonstração de IA, que é um modelo que eu gosto de utilizar, que eu utilizo, é simplesmente o quê? Você não pode fazer um produto com a IA diferente do produto real. Porque o que pode acontecer com você é isso aqui, ó. Você tomar essa violação por produto inconsistente. Porque o produto que você está vendendo não é o mesmo que você está demonstrando no vídeo. Então é muito importante que ele realmente se pareça ao máximo com o vídeo que você está vendendo. Beleza? Agora que você já entendeu esse ponto de demonstração de produto, que às vezes você vai até colocar no seu roteiro, pessoal, olha esse produto, essa jaqueta, e vai falar dela. Então isso é muito importante, você ter uma demonstração do seu produto. É muito bom você falar sobre o seu produto no seu roteiro, beleza? E o outro ponto muito forte no seu roteiro é uma oferta clara, pessoal. Uma oferta clara, assim, do que a pessoa ela vai estar recebendo, beleza? E os outros pontos importantes aqui são os de benefícios. Como assim, Christian, benefício? Por exemplo, o que o cliente vai ganhar ao comprar e no que vai facilitar a vida dele. Então eu separei aqui um exemplo de um produto para dor. Então quais que são os benefícios que uma pessoa vai ter ao comprar um produto para dor? Dependendo do produto, né, ela pode ganhar um alívio rápido da dor, melhora de qualidade de vida, melhora de qualidade de sono, sensação de bem-estar e relaxamento, vai estar diminuindo a dor nas costas, tudo isso vai depender do produto. Então, você tem que também estar falando os benefícios desse produto, isso é muito importante no roteiro. E o outro ponto muito forte é a urgência, é você dar o motivo da pessoa comprar o seu produto no momento que ela está na sua live. Então, fazer ela comprar agora, ela tem que ter uma urgência, porque é o seguinte, a cada instante, a cada segundo está entrando pessoas novas na sua live, então você precisa criar uma urgência dentro da sua live. E o outro ponto é um CTA forte, tá? Uma chamada para ação clara e repetida, porque você precisa fazer com que seu produto tenha clique. As pessoas precisam clicar no seu produto para ver o que elas vão comprar e aí adicionar ele no carrinho. Então, ter uma chamada para atenção forte é muito importante para as pessoas clicarem no seu produto e você vai entender o motivo. Porque quanto mais pessoas clicarem no seu link, em menos tempo de live, mais ela entrega. Então pensa aqui comigo, vamos supor que tem 10 pessoas na sua live, certo? 10 pessoas na sua live. E dessas 10, 5 estão clicando no seu produto.
E aí você tem uma outra live que tem 1000 pessoas numa live. E dessas 1000 pessoas, 10 estão clicando no produto. Por mais que tenha uma live que tenha 1000 pessoas, o TikTok vai optar por entregar a sua live que tem 10, porque a taxa de clique é de 50%. Então você consegue entender? Então é muito importante você ter também uma CTA forte. E aqui eu separei uma recomendação muito boa para vocês, que isso aqui também é muito importante, tá bom, pessoal? Que é você vender produtos com pelo menos 5.000 unidades vendidas. Eu vou te explicar o porquê que isso é muito importante. E o primeiro ponto importante é a credibilidade, porque várias pessoas já compraram. Você vai ter prova social para você trabalhar com o seu produto e o seu roteiro. E outra coisa também, é uma loja confiável. Então, com 5.000 unidades de venda, você já consegue ter uma ideia de que essa loja é confiável. E por que é muito importante isso? Para você não correr o risco de vender e não receber a sua comissão. Muitos creators já passaram por isso. E aí, quando você vende um produto que já tem mais de 5.000 unidades vendidas, com essa base, pelo menos 5.000, você pode também se arriscar a testar outros produtos, tá? Tá tudo bem, você pode fazer isso. Eu já fiz isso e deu muito bom. Porém, isso aqui é o ideal, 5.000 unidades vendidas. E o que acontece quando você tem ali pelo menos uma quantia boa de venda? Você consegue criar o efeito manada. Porque o que acontece? Por já ter uma quantia bacana de venda, as pessoas têm mais confiança e se sentem mais confortável para comprar na sua live, para comprar o seu produto, porque outras pessoas já comprou. Então elas vão entrar no produto, vão ver que tem bastante unidades vendidas daquele produto e vão se sentir mais confortável, vão se sentir bem em comprar. Então vai gerar o efeito manada. Então, pô, se outras pessoas comprou, eu também vou comprar. Então é por isso que é importante ali você rodar mais ou menos um produto que já tem 5.000 unidades vendidas e também que seja um produto de confiança e de qualidade, beleza? Você pode sim testar outros produtos, mas o ideal é sempre ter essa ideia em mente, fechou? E aqui eu separei um ponto muito importante para esclarecer a sua dúvida, que é: esse roteiro vai servir para outras lives? Sim, você precisa ter um roteiro bom, um roteiro de qualidade, mesmo que você for rodar os outros modelos, como live ao vivo com produto físico, live com demonstração de produto no ao vivo e live gravada. O seu roteiro precisa ter bom, você precisa fazer algo que funcione, tá bom? E outra coisa, isso aqui, pessoal, é apenas o básico. Existem muitas outras coisas que você precisa entender, mas somente com isso aqui você já consegue ter resultado. Beleza? E agora eu separei algo muito importante aqui para vocês, que é a N3, e você já vai entender um pouquinho o que é a N3, beleza? A N3, antes de eu explicar para você o que é ela, você precisa saber que ela não é para qualquer pessoa. Por que eu digo para você que a N3 não é para qualquer pessoa? Por que eu estou te dizendo isso? Porque a N3 é para pessoas que querem realmente viver do mercado, que estão dispostas a pagar um sacrifício, que querem mudar de vida, que vão entrar nisso aqui e vão aplicar. Entende? Então, por isso que eu falo que a N3 não é para qualquer pessoa, é para quem tem mentalidade de querer vencer, beleza? Porque isso aqui é simplesmente a comunidade mais completa de TikTok Shop. E por que eu falo para você que ela é a comunidade mais completa de TikTok Shop? Antes, eu vou explicar alguns pontos aqui e, consequentemente, você vai entender do porquê que ela é completa, beleza? Então, aqui, primeiramente, um dos pontos muito fortes que tem é que você simplesmente pode escolher o seu caminho. Você deve estar se perguntando assim: como assim escolher o meu caminho? Eu vou explicar para você. Olha as opções que você tem aqui. Você consegue ter resultado nesse mercado simplesmente aparecendo, você consegue ter resultado sem aparecer e você consegue também ter resultado sem aparecer com vídeos. Calma que eu já vou explicar, tá bom? Você consegue ter resultado aparecendo com lives ao vivo. Eu vou te explicar algumas das vantagens que você vai ter fazendo dessa forma, beleza? O que acontece quando você aparece com as lives ao vivo? Você vai ter autoridade, você vai ter credibilidade, você vai estar evitando restrições, você vai estar fazendo uma construção de imagem e, consequentemente, construindo clientela. O que eu quero dizer com construir clientela? Porque, por exemplo, se você está aparecendo e a pessoa compra um produto com você, então ela vai lá, comprou um produto com você e esse produto foi bom, então, consequentemente, ela gostou do produto, ela vai estar scrollando, vai estar passando as lives e quando aparecer você novamente para ela, ela vai reconhecer você, então ela vai se lembrar que quando ela comprou com você, ela teve uma experiência muito boa com o produto, então vai ficar mais fácil dela querer comprar com você novamente. Então, isso aqui é uma das vantagens de aparecer em live. E a outra forma é sem aparecer com lives IA gravadas, porém eu já vou deixar claro, não recomendo fazer isso aqui, porque é simplesmente um farm de dinheiro rápido, beleza? Ainda estamos buscando formas de contornar isso aqui para não cair, mas rodar esse modelo é simplesmente pedir para sua conta tomar punição e até mesmo ser banida. Então é uma forma de farmar um dinheiro rápido.
beleza? Então já deixando vocês cientes e eu também não recomendo, fechou? E a outra forma é sem aparecer com vídeos, beleza? Que são simplesmente formatos de vídeo com IA que vendem, tá bom? E outra coisa, aqui já é algo muito melhor do que lives gravadas, porque já é algo mais sólido, é fácil de fazer também e você consegue ter resultados rápidos, assim como na live. Obviamente em live você consegue ter um resultado mais rápido, porque por exemplo, você abre uma live e às vezes meia hora você já vendeu um produto. Enquanto o vídeo tem todo aquele processo de engrenar, com live sim, você consegue ter um resultado mais rápido, porém aqui com vídeo você também consegue vender e ter um resultado alto, ter um resultado muito bom, porque o vídeo também tem um grande potencial de resultado. Além de você conseguir ter bastante resultado, ele é algo que é mais sólido. Você não vai ficar tomando punição toda hora, você não vai perder a sua conta toda hora, então você consegue farmar por muito mais tempo, beleza? Então por isso que é um ponto muito forte fazer com vídeos, ok? Aqui você vai entender algumas coisas que você aprende na N3. Por exemplo, venda com vídeos de IA, como vender em live, como bater os seus 2.000 seguidores, live com vídeo pelo celular. Então, por exemplo, tem como fazer, tá? Lives com vídeos com demonstrações de IA pelo celular, beleza? Tem vendas de contas e contingências, então você aprende sobre contingência, você vai aprender a escalar, ter mais de uma conta, você vai ter também suporte, mais grupos de networking e também vai aprender a rodar lives gravadas no celular. Isso aqui é muito bom às vezes, por exemplo, não tem um computador, não tem um notebook, você vai lá, roda uma live, mesmo que você acabe perdendo a sua conta, você às vezes farma um dinheiro que você consegue reinvestir para ter uma estrutura melhor para você trabalhar com coisas mais sólidas, montar um seu setup e aí você fazer algo mais planejado para o seu futuro. Então isso aqui é muito bom para poder farmar um dinheiro muito rápido. E aqui eu separei para você algumas contas que eu tive resultado, tá? Isso aqui foi de uma jaqueta, tá? Eu já vou mostrar o vídeo para vocês, mas basicamente aqui, ó, olha o lucro que eu tive nessa conta. Todas essas contas aqui foram basicamente menos de 2 semanas, tá? Em menos de 2 semanas eu tive o resultado com essas contas aqui, como por exemplo na live do Corta-Vento, onde eu vendi mais de R$ 1.500 em poucas horas, tá bom? E já aqui eu também vendi com um vídeo de colar, com apenas um vídeo, eu fiz mais de R$ 1.000 e também uma outra live que eu fiz nessa conta aqui, que foi a live de uma jaqueta que eu fiz aí R$ 900 também em algumas horas de live. E já aqui, pessoal, é o produto que eu fiz mais de R$ 20 mil de lucros em 7 dias apenas em lives, tá bom? Mas eu já vou vir aqui para esses dois. Primeiro eu vou mostrar aqui para você o resultado que você vai estar olhando, ó. Vou reproduzir aqui para você, ó, dá uma olhada. Deixa eu colocar ele para reproduzir aqui em tela cheia, ó, e você vai ver, ó. Vou mostrar aqui para você, ali, ó. Só com essa conta aqui foram R$ 3.900 e olha os produtos que foram vendidos. Ali foi a live da jaqueta, e aí foi o colar, o vídeo do colar, e aqui foi a live de uma outra jaqueta. Somente com essa conta aqui, esses resultados, para você ver que dá para fazer também uma grana muito boa com vídeos, não somente live. E vídeo costuma até ser melhor que live gravadas porque ele é mais sólido. E aqui eu vou mostrar para vocês agora o produto que eu fiz mais de R$ 20 mil de lucro em 7 dias, beleza? Então teve todo um processo e como vocês podem ver, além de eu vender no live, eu vendi também ele em vídeo. Então dá uma olhada aqui, por exemplo, aqui, ó, nessa conta aqui, em menos de 2 semanas, foram R$ 1.500 somente com o produto, que é o mix. Esse aí foi o produto que eu vendi, beleza? Que é um mix de castanha lá. Então dá uma olhada aqui, ó. Quase 20, quase 15 mil reais mais ou menos aqui de GMV, ou seja, R$ 1.500 somente nessa conta com esse produto. E agora deixa eu mostrar para você aqui também essa outra conta, dá uma olhada aqui o resultado dela. E esse aqui foi o produto também, que nessa conta eu tive esse resultado e olha só, aí eu vendi aqui o mix também. Ou seja, além de eu lucrar muito com ele em vídeo, eu lucrei com ele em live. Por quê, pessoal? Porque a gente utiliza de estratégias que vendem, estratégias que fazem sentido. Então, somente com ele aqui em vídeos eu tive esse resultado. E lembrando, vídeo é muito mais sólido do que live gravada. E agora a gente vem para a próxima etapa, que é a etapa de validando em live. E aqui é simplesmente uma live que simplesmente em 3 horas eu fiz R$ 1.800, tá? R$ 1.800, quase ali R$ 500 por hora. E eu vou mostrar mais ali para você. E antes disso, você deve estar se perguntando como. E é simples, é bem simples de entender. Eu vou até estar repetindo um pouquinho do que você precisa ter. Ó. Você precisa ter um produto certo, uma boa oferta, um roteiro validado e uma estrutura validada. Beleza? E aqui em cima, eu separei para você umas coisas que eu preciso te mostrar. Porque eu vou realmente mostrar para você os resultados. Então eu vou abrir para você a conta aqui que teve esses resultados, uma delas, tá bom? Então eu vou mostrar aqui para você que é melhor do que eu ficar falando, fechou? Então vamos lá, já estou aqui no meu gerenciador de live e eu vou simplesmente mostrar para você mesmo como que foi feito isso aqui. E eu vou abrir, por exemplo, aqui, ó, essa live, ó. Somente nessa live aqui de 12 horas
eu vendi mais de 49 mil reais em vendas. Lembrando, isso aqui é GMV, não é lucro. O lucro foi 5 mil reais, tá? Então, em 12 horas foram 5 mil reais de lucros. E eu vou abrir aqui para vocês o painel, deixa eu até fechar esses outros aqui, ó. E aqui você vai conseguir ver, ó. Até mostra aqui a estruturazinha da live, é o produto rodando, como que eu fiz, para você ter uma ideia, ó. E aí, ó, 48 mil reais em venda, basicamente aqui, ó, 49, né? Então, 49 mil reais, 5 mil de lucro em apenas um dia. E aí, deixa eu até mostrar para vocês essa outra live aqui, com a duração de 3 horas, e eu vendi mais de 18 mil de GMV em apenas 3 horas de live. Olha isso aqui, ó. Meu GMV por hora estava sendo 5 mil reais. Ou seja, basicamente 500 reais por hora. Eu estava fazendo essa live, 500 reais por hora. E eu vou abrir também aqui para mostrar para vocês, ó. E aí vai estar até mostrando ali um outro vídeo que eu utilizei. Vocês podem ver, eu já mudei aqui, tá aqui o produto, um banner. Então isso aqui, por exemplo, é uma estrutura de live. Ó, eu estava fazendo aqui por hora 5,3K de GMV. 500 reais basicamente por hora, beleza? E para mim esclarecer melhor ainda as suas dúvidas, eu vou mostrar algumas das lives que eu rodei aqui que também vendeu muito bem. Ó. Por exemplo, isso aqui é uma live, isso aqui foi uma outra live que eu rodei, isso aqui foi uma outra live que eu rodei e eu estou aqui simplesmente mostrando para vocês o produto, o vídeo, como foi feito, para vocês entenderem. Porque é o seguinte, pessoal, se você abrir a sua live no TikTok agora, você vai ver que tem várias pessoas tentando vender. Porém, você precisa se preparar para vender. Se você abrir uma live sem sequer um roteiro, você não vai vender. E por isso que eu não vejo problema em mostrar isso aqui para vocês. Tanto que, se vocês forem lá e rodar esse produto, eu tenho certeza que ainda vocês conseguem vender. Tá? Eu tenho certeza. Porém, existem outras estratégias muito melhor, porque quando eu acertei esse produto, que eu simplesmente fui o primeiro a acertar, a ter um resultado alto com ele, eu estou falando de fazer basicamente aí 20 mil em 7 dias de lucro, outras pessoas começaram a rodar. E é isso, faz parte do jogo. Tem que remodelar mesmo a galera, tá bom? Então já deve ter muita pessoa rodando esse produto. Ele até inclusive deu uma subida no preço, porém dá sim para você rodar. Se quiser testar, pode testar, não tem problema, beleza? Então você vê que não é muito difícil de fazer isso aqui? Na teoria, né, não é muito difícil, mas na prática tem todas as estratégias que você precisa utilizar. Então realmente dá para vocês terem uma ideia do tipo de resultado que dá para ter nesse mercado aqui. Lembrando, pessoal, isso aqui sempre você vai estar sujeito à violação. Essas lives aqui, elas foram no ao vivo, mas eu tenho outras contas que foram lives gravadas. Tá bom? Foram lives gravadas, por exemplo, 18 horas de live lá rodando, fiz basicamente 5 mil reais no dia, porém foram lives gravadas, mas eu não recomendo, você sempre vai estar correndo um risco de ter a sua conta banida, tá bom? E aqui eu separei outra coisa muito da hora para vocês, que é algo bem importante, beleza? Porque é o seguinte, eu simplesmente criei um canal para N3, tá? Que é a nossa comunidade. E simplesmente lá no canal N3 vai ter esses conteúdos de valor como esse aqui. Então vai ter muito mais conteúdo de valor como esse aqui lá na N3. Aqui não vai ser tanto esse tipo de conteúdo e eu deixei aí, ó, o canal na descrição para vocês. Então eu vou pedir para vocês ir lá e se inscrever, porque vídeos como esse vai ser soltado lá. Então vai lá, se inscreve, porque lá que vai ter bastante vídeo. Então agora eu acredito que você já deve ter entendido um pouco o potencial desse mercado. E agora eu preciso falar uma coisa para você. Pessoal, sempre que você for rodar algum tipo de live gravada, você sempre vai estar sujeito a perder sua conta. Então eu sempre vou recomendar aparecer. Faz live aparecendo. Eu, por exemplo, não faço live aparecendo no sentido com o produto em mãos. Eu faço esses modelos de live aí rodando gravada ou até mesmo aparecendo ali. Só que você sempre vai estar sujeito a tomar violação e a perder a sua conta. Você vai fazer um dinheiro e vai perder a sua conta. Então o ideal é sempre que você construa algo sólido. E o que é sólido são os vídeos, tá? Olha os resultados que dá para ter com apenas vídeos, né? Que foi o resultado que eu tive aqui. Eu tive esse resultado da castanha, depois validei em live e também tive mais resultado ainda. Então, para vocês entenderem que com vídeo dá para fazer muito dinheiro também, tá? Mais aí de 10 mil no mês aí fácil. Fácil também não, tá bom, pessoal? Tem ali um sacrifício, mas aqui eu tô colocando um valor razoável que dá para você fazer ali. Fechou? Então, isso aqui realmente, pessoal, é um mercado que dá sim para mudar a vida das pessoas, beleza? Então, no demais é isso, só peço para você se inscrever lá no canal. Outra coisa, caso você esteja com vontade ou com curiosidade de participar da nossa comunidade, vai ter aí também um grupo de espera para você, tá bom? Que logo a gente vai estar liberando o acesso da nossa comunidade para vocês. Então fica lá no grupo de espera que vai estar aí também na descrição. E é isso. Caso vocês tenham alguma dúvida, pessoal, manda aí nos comentários para mim, porque simplesmente eu faço um outro vídeo lá na N3
com uma estrutura até mesmo melhor que essa aqui, porque a cada vídeo as coisas vão melhorando. Então eu vou fazer uma estrutura bem melhor do que essa daqui, mas acho que com isso aqui vocês já conseguem ter uma base bacana desse mercado. Fechou? Então no demais é isso. Falou, fui e não se esquece de deixar o like, beleza? Conteúdo de valor que pessoas facilmente te cobrariam. Então é isso, fui e ficam com Deus.